Apocalipse, capítulo 9. Por gentileza, tenha toda a atenção, toda a concentração, mais uma vez, a esta exposição da palavra. É a terceira vez que você vai ouvir a exposição da Escritura, e eu peço a sua atenção, a sua concentração, que você queira ouvir Deus, que você deseje ouvir Deus. Deus não fala com quem não quer ouvi-lo, viu? Deus não fala com quem não quer ouvi-lo. Queira ouvir o Senhor nessa noite. Amém? Estamos estudando o livro do Apocalipse. Já tem algumas semanas que nós estamos vendo isso. O livro do Apocalipse, ele conta 7 vezes a mesma história. Amém? 7 vezes ele vai contar a mesma história. Às vezes, quando você lê o Apocalipse, você fica meio perdido, porque você lê do capítulo 1 ao capítulo 22 numa só olhada, achando que a história ela é cronológica. Por isso que muitos de vocês se perdem na leitura e no entendimento do Apocalipse, porque você vai do capítulo 1 ao capítulo 22. Nesses 22 capítulos, ele repete, na minha visão, na minha interpretação, ele repete 7 vezes a mesma história. Agora veja, essa história, ela está fundamentada na vinda de Jesus, morte de Jesus, ressurreição de Jesus e exaltação de Jesus. Tudo o que acontece no Apocalipse, acontece porque Cristo morreu. Amém? Porque ele morreu e conquistou para si uma multidão pela sua carne e pelo seu sangue. No capítulo 1, onde nós temos a introdução ou o prólogo do seu livro, do livro Apocalipse, no capítulo 1, Jesus já começa assim: eu que estive morto e revivi. Não no começo dos versículos, mas lá no capítulo 1, em um momento quando ele está se identificando, ele fala: eu que estive morto e revivi, e conquistei para mim reinos de sacerdotes. É assim que ele se apresenta, aquele que tem todo o poder nas mãos, todo o controle, porque ele morreu por nós. E porque morreu por nós, ele conquistou direitos. Amém, irmãos? Tudo bem? Esse é o capítulo 1. E a história é contada 7 vezes, 3 e 4. Nós temos 7 igrejas. 7 igrejas. 5, 6 e 7. Nós temos 7 selos. 7 selos. 8, 9, 10 e 11. Nós estamos vendo isso aqui. Nós temos as 7 trombetas, que é a mesma história, às vezes trazendo algum novo detalhe, mas é a mesma história. É a mesma história. 2 e 3, onde nós temos as 7 igrejas. Se você lê o texto com atenção, Cristo, ele fala assim: eu, o Filho de Deus, eu que morri, eu que ressuscitei, eu comprei vocês, eu salvei vocês. E isso ele repete para cada uma das igrejas, ele vai repetindo um detalhe. E aí ele fala: vocês vão caminhar comigo de vestiduras brancas, vocês receberão um novo nome, vocês estarão no meu paraíso, vocês reinarão comigo. Você veja que é a salvação do homem, a restauração do homem e a morada do homem com o Senhor Deus para sempre. É a 7 igrejas. E ele faz questão de começar com 7 igrejas, porque tudo que Deus faz na terra, ele faz por intermédio da igreja. Amém, irmãos? Tudo bem até aqui? No capítulo 4, 5, 6 e 7, já começa com Deus no trono, depois Jesus no trono. E aí ele vai abrir 7 selos. E esses selos vão trazer calamidades, praga, peste, doença, mas sobretudo o evangelho é pregado, um evangelho de vitória, de conquista, de bênção. Mesmo com tantas catástrofes das trombetas, dos selos, os cavalos que vão cavalgando pela terra, Jesus é vencedor com a sua igreja, sempre com a sua igreja. Aí no capítulo 9, no capítulo 8, 9, 10 e 11, nós teremos as trombetas. De novo, a recontagem pela terceira vez da mesma história. Pastor, qual é a história? Cristo veio, Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo voltará. É essa a história.
E no decorrer dessa história, no meio dessa história, detalhes serão acrescentados, como nós estamos vendo aqui. Por exemplo, agora nas trombetas, nós vemos que aqueles que sofrerão, lá nos cavalos do Apocalipse, não fala dos marcados, dos que foram selados por Deus, mas agora nas trombetas, aparecem os marcados. Aqueles que são marcados por Deus, com o selo de Deus, não sofrerá nenhum dano que está marcado lá. E olha, que nem apareceu a outra marca. Porque às vezes, quando nós lemos Apocalipse, gente, você fica mais preocupado com a marca da besta. Nem apareceu a marca da besta aqui, mas apareceu a marca dos filhos de Deus. Nós vimos na quarta-feira passada os selados de Deus. E às vezes você fica tão preocupado com aqueles que são marcados, os marcados pela besta, o falso profeta, o anticristo. Antes disso, existem os marcados de Deus. Então é a terceira contada de história. Amém? A terceira contada, capítulo 8, capítulo 9, vamos ler um pouquinho mais. Capítulo 9, já começa com a quinta trombeta. Por quê? As outras 4 trombetas, uma terça parte dos rios foram comprometida, a terça parte dos mares foram comprometida, a terça parte de toda a erva verde foi comprometida, e a terça parte dos astros, de toda a luz, foi comprometida. Essas foram as 4 primeiras trombetas, amém? Tudo bem até aqui? Então, no capítulo 8, nós temos as trombetas, 7 trombetas. No capítulo 8 temos 4 trombetas. Um anjo tocou uma trombeta e a terça parte das ervas ficou comprometida. Foi queimada. Não prestava. O segundo anjo tocou a trombeta e a terça parte dos mares ficou comprometida. O terceiro anjo tocou a trombeta e a terça parte dos rios ficou comprometida. O quarto anjo tocou a trombeta e a terça parte dos astros, lua, sol, estrela, da luz, da força de luz, de energia, foi comprometida. A quinta trombeta não vai tocar mais na terra, não vai tocar mais no mar, não vai tocar mais nas ervas, não vai tocar mais na lua, no sol, nas estrelas. A quinta trombeta é para tocar diretamente no homem. E assim nós começaremos a ler. Capítulo 9, versículo 1. E o quinto anjo tocou a trombeta. Antes do capítulo 9, veja o verso 13 do capítulo 8, do capítulo 8, ó, 13. E olhei, e ouvi um anjo voando pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai. Quantos ais? Quantos ais? 3 ais. Ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda vão tocar. É assim que começa o 9. Vamos ver o 9 agora. E o quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, digo abismo, mais alto, um abismo, que caiu ali uma estrela. Lembre que o livro do Apocalipse você não deve lê-lo literalmente. É um livro cheio de símbolos. Cheio de símbolos. Estrela é sempre uma força. Estrela aqui não é apenas um astro celestial. A Bíblia chama pastor de estrela, de anjo. Chama pastor de estrela, de anjo. E geralmente você se perde porque você acha que um símbolo tem só um significado. E nem sempre é assim. Eu falo que uma estrela caiu do céu na terra, e foi-lhe dado a chave do poço do abismo. 2. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha. Com a fumaça do poço, escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos,
sobre a terra. E foi-lhe dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Como, não é o escorpião, como o poder. Como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não fizesse dano a erva, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens. Se quiser baixar um pouquinho, Adalto, para a igreja, baixa um pouquinho mais, tá? Mas aos homens. Quais homens? Leia para mim aí, irmãos. Mais uma vez, irmãos. Diga para mim de novo, irmãos. Olha, que não tem o sinal, que não tem na testa o sinal de Deus. Que não tem a marca de Deus. Olha só, uma estrela cai na terra, faz um buraco, do buraco sai fumaça, da fumaça gafanhoto. Esses gafanhotos têm poder como os escorpiões da terra. E foi dito que causasse mal, causasse dano, menos às árvores, às ervas, às verduras, mas aos homens. Quais homens? Os que não têm o sinal de Deus. Bom, só um parênteses aqui. Pastor, qual é esse sinal de Deus? Sinal de Deus aqui, irmão, é compromisso com Deus. Diga, compromisso. Compromisso com Deus. É lógico que esse compromisso nós podemos dividi-lo para você entender. Por exemplo, irmão, eu posso falar que uma desses sinais de comprometimento com Deus, eu posso dizer, não quer dizer que é só isso, mas eu posso dizer que um dos sinais do comprometimento com Deus é o batismo. Você falaria, batismo? Pastor, é possível alguém batizar assim, apenas tomar um banho? É verdade, é possível mesmo. Mas você lembra quando Jesus foi batizado? Quem lembra do batismo de Jesus? Agora me responda uma pergunta: Jesus precisava ser batizado? Não precisava. E por que não? Porque não era pecador. E João também pensou assim. João, que o batizara, ele disse: o Senhor vem a mim, eu é que devo ser batizado por ti, e o Senhor quer que eu te batize. O que foi que Jesus disse? O que foi que Jesus disse? Convém cumprir toda a justiça de Deus. Olha só, é lógico que batismo aqui por si só não é um sinal, mas é uma das coisas que mostra que nós somos comprometidos com Deus. Nós aceitamos a justiça de Deus, a lei de Deus. E uma das leis é: quem crer e for batizado será salvo. Então o batismo é uma das questões, um dos pontos que nos faz sermos comprometidos com Deus. Amém, irmãos? Não é a questão, mas é uma das posições. Por exemplo, nós estamos aprendendo na sexta-feira de Atos. Aprendemos que o Filipe tinha batizado os samaritanos, mas faltava um batismo por dentro. O Filipe batizou aqueles homens, ou seja, mergulhou-os nas águas e os batizou. Mas veio Pedro, Tiago e João, que ministrou sobre eles, e eles receberam outro batismo, um batismo do próprio Espírito Santo, que entrou neles. Então, é uma outra questão. Segundo ponto, ser marcado com Deus é ter o Espírito Santo não sobre nós, mas dentro de nós. Amém, irmãos? É um outro ponto. Estamos abrindo um parênteses aqui. Lembra do parêntese? Primeiro, eu compro a lei, a justiça de Deus. Depois, o principal é esse comprometimento com Deus dentro de mim, honrando esse Deus que habita em mim, honrando esse meu Deus. Amém, irmãos? Isso está claro até aqui? E aí tem outro ponto também, que é a questão do levar o Evangelho, pronunciar o Evangelho, proclamar o Evangelho. É uma outra marca de comprometimento. Qualquer filho de Deus genuíno proclama. Qualquer filho de Deus genuíno, marcado por Deus, ele proclama. Ele não vive falando nas praças, não precisa disso. Não precisa, mesmo que você queira. E tem um chamamento especial para isso. Mas ele proclama. Ele não se cala na hora de falar. Amém, irmãos? Então esse sinal, eu quero apenas deixar isso aqui claro. O sinal de Deus é compromisso. Compromisso veio o batismo nas águas, veio o batismo no Espírito Santo, via o anúncio do Evangelho, que é o primeiro cavalo do Apocalipse. O anúncio do Evangelho.
Mas vamos continuar. Verso 5. Então, para causar dano, não à natureza, não à terra, às ervas, não às águas, aos mares, não, mas aos homens que não têm o sinal de Deus na testa. Pastor, mas o que é isso na testa? Você me perguntaria, só mais uma coisinha aqui. Por que na testa? Testa não é testa, irmão. Testa aqui é o seguinte: você é tão comprometido com Deus, você é tão comprometido com Deus, que todos veem. É isso que é testa. A primeira coisa que aparece da gente que é a testa. Alguns têm um nariz grandão, parece um nariz aí. Mas a testa é o que aparece, irmãos. A testa é a primeira coisa que aparece. Então essa marca na testa, por favor, não fica magoadinho por causa do narizinho, fique em paz. A testa aqui é o seguinte: você é tão comprometido com Deus, você é tão unido com Deus, que quando alguém te vê, fala assim: esse é um cristão, esse é um servo de Deus, esse é um homem de Deus. É isso que a testa quer mostrar aqui. Está claro, todos veem, você não esconde. Você não esconde isso. Amém? Então vamos lá, verso 5. E foi-lhe permitido, e foi-lhes permitido, não que os matassem. Que trombeta nós estamos, irmãos? Qual trombeta, irmãos? Na quinta. Não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. É apenas um tipo aqui. 6. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Olha, irmão, para alguém desejar a morte, que sofrimento é esse, irmãos? Hein, irmãos? Que sofrimento é esse? Onde você vai concluir assim: olha, o sofrimento será tão grande que você vai falar assim: felizes são os que morreram, sortudo é quem morreu. O sofrimento vai ser tamanho, vai ser tão intenso, que você vai confessar assim: ai, felizes os que morreram sem essas dores. Porque às vezes você se perde nos 5 meses aqui e perde essa hipérbole aqui, perde essa intensidade. A dor será tanto, a angústia será tanto, que você desejará a morte. Morrer é melhor do que sofrer, para que você entenda. Desejarão a morte, e a morte fugirá deles. 7. E o aspecto dos gafanhotos, a aparência, era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. Esses gafanhotos que vieram do buraco ali. E sobre a sua cabeça havia umas como coroas, semelhante a ouro. E o rosto dos gafanhotos era como o rosto de homem. E tinham cabelos como cabelos de mulher. E os dentes daqueles gafanhotos eram como o dente de leão. E tinham couraças como couraças de ferro. E o ruído das suas asas era como o ruído de carros quando muitos cavalos correm para o combate. E tinha uma cauda semelhante à dos escorpiões, e um aguilhão na cauda. E o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Ou seja, o dano se causava pela cauda. Pela cauda por 5 meses. Um pontinho aqui de novo. Um pontinho aqui para a gente, antes de ler o verso 11 e 12, olha para cá. Não tem um bicho assim na terra, tem, irmãos? Tem algum animal assim? Gafanhoto é assim, irmãos? Não, diga para mim, gafanhoto é assim, irmãos? Não. Gafanhoto não é assim, não. Gafanhoto você pisa com o pé e esmaga, ele vira uma meleca. Gafanhoto não é assim, não. Por que esse bicho está se dando essas aparências assim? Por que ele está falando que tem essa cara assim, esse cabelo, esses dentes, essa cauda? Ele está mostrando a gravidade que eles causam, o dano que eles causam, o poder que eles têm. Lembre que o poder dele é sobre aqueles que não têm a marca de Deus. Eu ouço um glória a Deus, irmãos. Eu posso ouvir mais um glória a Deus, irmãos? Então eu vou repetir. Todas essas palavras de exagero aqui é para mostrar o poder deles para o mal, para causar dano. Só que esse dano que eles causam não é contra nós. Eu ouço um glória a Deus, irmãos. Não é contra você e eu, é contra aqueles, escute, é contra aqueles que não têm a marca de Deus, que não têm o sinal de Deus. Glória a Deus, irmãos. Vale a pena ser cristão, irmão. Só por isso já valia a pena. Mas não acabou aqui não.
Essa é a quinta trombeta. Você que não tem ouvido para ouvir bom assim, é só 5 meses. Mas o sexto anjo vai matar todo mundo. Tudo bem? A sexta trombeta não é para causar dor, é para matar. Tem a sexta trombeta. Amém, irmãos? Então vamos lá, vamos ver se eu consigo falar aquilo que eu planejei para hoje, semana passada. Verso 11. E tinham sobre si, o quê? Eles tinham esses bichos aí com essas caras estranhas, cabelo estranho, dente estranho, cauda estranha. Eles tinham sobre si um rei. Bom, aí nós estamos respondendo, olhe para mim, nós estamos tendo a resposta de quem era aquela estrela do versículo. Qual versículo? Pode conferir aí, irmão. Qual versículo? Que uma estrela caiu aí, qual versículo foi? Mais alto, irmãos. Fala comigo, irmãos. No versículo não caiu uma estrela. Aqui nós temos a revelação de quem era aquela estrela. Olha lá. E tinha sobre si um rei. Quem era o rei? O anjo do... Em hebreu, era o seu nome Abadom. E em grego, Apolion. Traduzindo esse nome, irmãos, pode ser destruidor ou aquele que causa destruição. Abadom ou Apolion, grego ou hebraico, o significado é aquele que causa destruição ou aquele que é o destruidor. Esse é o nome desse rei do abismo. Vamos lá? Tinha sobre si um rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abadom, em grego Apolion. Passado é já um ai. Eis que depois disso vem ainda o quê? 2 ais. Vamos ler o verso 13 agora, para fazer as considerações sobre esse rei do abismo. Verso 13. Tocou o sexto anjo a trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus. Olha só. Tocou o sexto anjo a trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta, a sexta trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Solta o que, irmãos? 4 anjos. 4 anjos que estão presos. Olha isso aqui, presta atenção. Verso 15: e foram soltos os 4 anjos que estão presos, que estavam preparados para a hora, dia, mês, ano, a fim de que matassem a terça parte dos... Bom, olha para mim aqui, presta atenção. 4 anjos estão... Se estão presos, não são anjos bons. Tá bom para você? Se estão presos, não são anjos de Deus, anjos para nos ajudar. Não são. Porque se fossem anjos de Deus, estariam soltos. Se estão presos, porque são maus. Tudo bem até aqui, irmãos? Presta atenção, olha. Um poço, uma estrela caiu, fez um buraco, saiu fumaça, gafanhotos, tinha um rei. E agora, a sexta trombeta é dada uma ordem: solta os 4 anjos. E o interessante aqui, que aí eu não tenho muita revelação nesse ponto aqui, então é bom ficar assim como está. Aqui fala assim, que esses anjos foram presos para aquele dia, para aquela hora, para aquele dia, para aquele mês e para aquele ano. Então aqui eu sou obrigado a entender, para começar, que tem uma hora marcada. Tem uma hora marcada. Tem uma hora, um dia, um mês e um ano marcado. Não sabemos, ninguém sabe, mas se aparece de hora, dia, mês e ano, é muito específico. Amém até aqui? Então continuemos. Verso 15 de novo. Foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, para aquele dia, para aquele mês, para aquele ano, a fim de que matassem a terça parte dos homens. E o número do exército dos cavaleiros
E o número dos exércitos cavaleiros era de 200 milhões. Na Bíblia mais antiga vai falar assim, 10 milhares vezes 20 milhares. Aqui já traz o cálculo, 200 milhões. Irmãos, hoje não existe um exército humano com 200 milhões de soldados. Hoje não tem. Nem a China, nem a Índia, que são as duas maiores populações do mundo, não tem 200 milhões de exército. Num lugar só, assim, num lugar só. Não existe hoje uma ramificação assim. 16. E o número dos exércitos, dos cavaleiros, era de 200 milhões. Eu ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão. E os que sobre eles cavalgavam tinham couraça de fogo, e de jacinto, e de enxofre. E a cabeça dos cavalos, era como cabeça de leão. E a sua boca saía o quê? Fogo, fumaça e enxofre. Você sabe o que dá a mistura de fogo e enxofre, irmão? Dá uma bomba. Dá uma bomba, irmão. Não bomba no sentido de explosão, mas a rapidez que o fogo se espalha é impressionante. E por que a fumaça? A fumaça aqui não está se referindo à fumaça, mas ao cheiro. As pessoas morrem pela fumaça. Cavalo, isso aqui é tudo cavalo, hein? Geralmente o cavaleiro é pior que o cavalo, né, irmãos? Geralmente o cavaleiro é pior que o cavalo. E enxofre, 18. Por essas 3 pragas, fogo, fumaça e enxofre, foi morta a terça parte dos homens. Isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saía da boca deles. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda. Porquanto a sua cauda é semelhante a serpentes, e tem cabeça, com que danificam. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorarem demônios. Não se arrependeram, para não adorarem demônios, e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram, verso 21, dos seus o quê? Homicídios, nem das suas feitiçarias, nem das suas imoralidades sexuais, nem das suas ladruices. Vamos ler de novo o verso 21, que daqui que eu vou partir para lá. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem das suas imoralidades sexuais, nem das suas ladruices. Amém? Agora, fechando esse capítulo 9 aqui, porque o capítulo 10 vai dar uma pausa. Fechando o capítulo 9, eu quero voltar àqueles demônios. Quinta e sexta trombeta, a ação de demônios serão intensas. Agora veja, fala de um ser que era rei sobre aqueles demônios malignos, sobre aqueles demônios infernais. Na sexta trombeta fala, solta aqueles 4 anjos, para matar os homens, uma terça parte dos homens. Solta aqueles 4 anjos. Fora os 4 anjos, ele viu um exército de cavalos e cavaleiros. Esses cavalos danificam os homens, esses cavaleiros danificam os homens. 4 anjos que estavam presos. Agora veja, presta atenção, eu vou falar assim, a hora já foi embora, vou falar assim, decor, para vocês. Quando Jesus, presta atenção, para a gente abrir aqui, quando Jesus estava na terra, nos dias da sua carne, pregando o evangelho, ele mandou os discípulos de 2 em 2, lembra-se disso? E os discípulos foram pregando a palavra, nos dias da sua carne, presta atenção. Aí os discípulos foram pregar o evangelho, pregou, curou, libertou, expulsou demônio e tal. Nesse meio tempo,
os discípulos voltaram. Voltaram felizes, irradiantes, falando um monte de coisas boas. Olha, Jesus, os demônios nos ouvem, os demônios vão embora. Aí Jesus falou uma frase. Ele falou assim, isso é Mateus capítulo 12, se não me falha a memória. Jesus fala assim para ele assim: eu via Satanás caindo do céu como uma estrela. Presta atenção nisso aqui. Quem tem ouvido espiritual vai entender. Eu via Satanás, quando vocês foram pregar o evangelho, eu via Satanás caindo do céu como uma estrela. Aquela ação de Jesus é profética, irmãos. Embora os discípulos pregaram o evangelho, mas aquela pregação do evangelho era apenas um embrião, uma ilustração do que aconteceria depois da morte de Jesus. Amém até aqui, irmãos? Ou seja, Jesus no capítulo 28 de Mateus, eu já falei aqui, vou repetir, ele fala assim: todo o poder foi me dado no céu e na terra. Todo o poder foi me dado. Dá a entender que antes da morte de Jesus, antes da morte, o poder na terra não era de Deus, por causa do pecado do homem. Presta atenção, meu irmão, aqui. Capítulo 28, verso 19: todo o poder foi me dado. Isso foi depois da ressurreição, dando a entender que por causa da morte de Jesus, ele conquistou todo o poder. Ou seja, foi na morte de Jesus. Não foi na morte de Jesus que a terra tremeu? Não foi na morte? Não foi na morte que o véu do santuário se abriu de alto a baixo? Não foi na morte que os mortos do Antigo Testamento ressuscitaram? Foi na crucificação de Jesus. Ou seja, na crucificação de Jesus, é que o diabo perde o poder. Presta atenção aqui. Presta atenção aqui. É na crucificação que o diabo perde. Você lembra quando Cristo foi tentado? A primeira tentação é: se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Lembra disso? A segunda tentação: Jesus foi levado para o monte, e lá o diabo mostrou todos os reinos do mundo. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Todos os reinos. Foi o que o diabo disse: darei a ti todo o poder, todos os reinos desse mundo, se prostrados me adorares. Lembra disso, irmãos? Aí Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus, só ao Senhor teu Deus adorarás. Lembra disso, irmãos? O diabo tinha todo o poder. Presta atenção aqui, que eu vou mexer com demônios agora. Tenho 15 minutinhos. O diabo, antes da crucificação, tinha todo o poder. Tanto é que Paulo, escrevendo aos Gálatas, se não me falha a memória, ele fala que toda dívida na carne de Jesus foi cancelada. Toda dívida que era contra nós, na carne, na crucificação de Cristo, foi cancelado. Não há mais dívida, não há mais culpa em nós. Amém, irmãos? E eu quero mostrar com toda essa minha fala que na crucificação de Jesus é que ele tem todo o poder. Por isso em Mateus 28 ele fala: todo o poder foi me dado no céu e na terra, portanto ide. Olha, é isso que ele tinha visto no capítulo 12 de Mateus. Portanto, ide pregar o evangelho. Quando os discípulos foram pregar o evangelho, era apenas um embrião do que iria acontecer. Presta atenção aqui, meu irmão. O diabo, no Antigo Testamento, ele reinava, ele dominava tudo por causa do pecado de Adão. Tanto é que, quem lembra da história de Jó? Quem conhece a história de Jó, levante as mãos. Presta atenção então aqui, presta atenção. Diz o texto que houve uma reunião no céu, sim ou não, irmãos? Havia na terra de Uz um homem chamado Jó, era um homem reto, temente a Deus, desviava-se do mal, não sei o que. E houve uma reunião no céu. Houve ou não houve, irmãos? Quem apareceu lá, irmãos? Quem apareceu lá, irmãos? Fala para mim, pelo amor de Deus, quem apareceu lá? O diabo. No céu. Aquilo sempre me deixou assim, encafifado. Como é que o capeta vai no céu? Eu não gostava disso não, irmãos. Até que eu tive um entendimento. Eu não gostava dessa conversa do diabo aparecer no céu. E o texto de Jó, lê em casa mais tarde. Vai ler Jó, primeiro capítulo é rapidinho, você vai gostar. É uma poesia, vai ler. Fala que houve uma reunião no céu, e vieram os filhos de Deus.
Ainda fala assim que entre os filhos de Deus veio o diabo. Ainda chama um cão de filho de Deus ainda. Isso me revoltava. Entre os filhos de Deus veio o Satanás. E você lembra o que Deus perguntou para Satanás? Você lembra? Eu vou te recordar. De onde vem Satanás? O que ele respondeu? Fala para mim, irmão. Rodeará. Fazendo o que, irmãos? Paulo, escrevendo as suas cartas, ele fala assim, olha, o acusador, não, Paulo não, João mesmo aqui no Apocalipse 12, ele vai falar assim, que o acusador dos nossos irmãos foi jogado na terra. Antigamente o diabo poderia nos acusar. Olha, eu ouço um glória a Deus, irmãos, não por ser acusado, porque agora não tem mais acusação contra você, não tem quem te acusa mais. Olha que lindo, irmãos, está pegando ou não está pegando? Você está pegando, irmão? Lá estava então. Onde você estava, Satanás? Eu venho de rodear a terra. É? Você veio de rodear a terra. Você viu meu servo Joabe? Vi, quem não viu? Vi. Você viu como o cara é? 10. O que o diabo faz, irmão? O que o diabo faz, irmãos? 10. Assim também seria 10. Por que, diabo? O Senhor dá tudo para ele. Lembra disso? Ele vivia nos acusando, irmãos. Presta atenção, tem mais 10 minutinhos. Vou passar um pouquinho, tudo bem. Vivia acusando. Ele tinha o poder antigamente de acusar, de expor a gente. Quando Cristo morreu por nós, por isso o cristão gosta da cruz. A gente gosta da cruz, amém, irmãos? Na cruz, ele foi derrubado. Na cruz, ele foi expulso. O nosso acusador foi expulso. Tudo bem que ele foi expulso para a terra. Tudo bem, fazer o quê, né? Ele está aqui, irmão, entre nós. Ele não foi para Marte, para Júpiter, para Saturno, ele está aqui na terra. Mas no céu ele não vai mais não. O céu não está mais não. Mas tudo bem, então veja. Nessa reunião dos filhos de Deus, lá estava o diabo. Ele tinha esse acesso, mas na crucificação de Cristo, ele perde esse poder. Pastor, e agora? Onde o senhor está querendo chegar? Antes de eu falar onde eu quero chegar, segura aí em Apocalipse e abra em 2 Pedro. 2 Pedro, é um pouquinho para trás, algumas folhas para trás, onde você está. 2 Pedro, eu já vi isso aqui com você agora há pouco, recentemente. 2 Pedro, mais uma coisinha aqui para a gente concluir. 2 Pedro 2, verso 4, umas 10 folhas para trás aí. Acharam? Se não acharam, me escute. Olha o texto que diz aqui, ó. 2 Pedro 2, 4. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, aqui é abismo, aqui é inferno do inferno, não é só inferninho, é o inferno do inferno, lançado no abismo, os entregou a cadeias da escuridão, ficando reservado para o quê? Para um dia de juízo. É para essa hora aqui. Vou ler de novo para vocês. Porque se Deus não perdoou os anjos antigos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, no abismo, os entregou a cadeias da escuridão, havendo reservado para o juízo. Olha para mim, presta atenção. Você lembra quando Jesus expulsou os demônios dos gadarenos? Ele atravessou o mar estava agitado, não sei o que, e tal, acalmou o mar, acalmou a chuva, acalmou a tempestade, chegou na terra dos gadarenos, aí veio um cara endemoniado com uma legião de demônios. Quando aqueles endemoniados chegaram ali, quando aqueles demônios chegaram ali, o que eles falaram para Jesus? O que o Senhor veio fazer aqui, Jesus? Vieram nos importunar antes do tempo, lembra disso? Antes do tempo. O que mais que eles falaram? Eles falam o seguinte: se nos expulsa, os demônios falando para Jesus, se o Senhor nos expulsa, não nos mande para o abismo. Os demônios conheciam o abismo, irmãos. Se o Senhor nos expulsa, não nos mande para o abismo. Manda-nos para aqueles porcos ali, olha. Só quero mostrar essa seriedade do abismo aqui. Bom, pastor,
Pastor, não estou compreendendo ainda essa quinta e sexta trombeta. Por que tantos demônios assim? Irmãos, demônios não têm poder sobre nós, sobre qualquer ser humano. Os demônios não têm poder. Para que o demônio, para que um espírito maligno tenha poder de vir aqui, eu preciso abrir, olha a minha linguagem aqui, vai ser uma linguagem meio aqui, desenho animado. Eu preciso abrir um portal. Você acha que esses caras que fazem desenho animado, esse desenho meio místico assim, você acha que aquilo vem na cabeça dele do nada, irmão? Aquilo é inspiração, às vezes maligna, às vezes não. Você sabe sobre esses portais que nós vemos nos filmes, principalmente em filmes místicos. Nós precisamos abrir portal. Para que um demônio saia das trevas e venha para o meu mundo, eu preciso abrir um portal. Eu preciso dar uma abertura. Eu estou chamando de portal, mas é uma abertura. Como é que esses demônios vieram assim? Em grande número. Invocação. Um demônio não pode fazer nada. Eu os desafio sempre, todos os dias. Não tem demônio que possa comigo com você. Não tem quem possa. Não há demônio que consiga te derrotar. Não há. Demônio é um ser derrotado. Demônio é um ser fracassado. Os demônios alcançam vantagem porque nós temos desejos, temos vontades, temos luxúria. A gente é meio pornográfico, meio maldoso. Os demônios precisam de um espaço. Mas demônio não tem poder, irmão. Não tem poder. Creia nisso. Eu preciso abrir um portal, eu preciso dar abertura. Vamos ver aqui, por isso que eu li o versículo 21 do capítulo 9 para vocês. Eles não se arrependeram, verso 21 do capítulo 9, eles não se arrependeram dos seus homicídios. Demônio gosta disso, irmãos? É uma porta aberta para demônios agirem? Não se arrependeram das suas, olha isso aqui, feitiçaria, irmãos. E o apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, ele fala assim: nos últimos dias, muitos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, demônios. Irmãos, o que tem de filme, o que tem de seriado demoníaco, para fazer você crer naquilo, e os pastores não estão falando sobre isso, porque não entendem, eu acho. Eu posso pensar isso. Eles não se arrependeram dos homicídios, mas o segundo ponto aqui, nem das suas feitiçarias. Mesmo vendo tudo aquilo, vendo que os demônios só machucavam os não marcados de Deus, só machucavam os malignos, mesmo assim eles não se arrependeram. E se você voltar um pouquinho aqui no verso 20, e os outros homens que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorarem o quê? Verso 20, irmãos, e outros homens que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorarem eles adoravam demônios. Como é que os demônios vieram tanto demônios, irmãos? Invocação, portais abertos. Você é um portal, sabia disso, irmão? Agora você não seja bobinho não, viu, tolinho, tolinha, esquisitinho, esquisitinha. Tem alguns bobinhos aqui que enchem a cabeça de minhoca e falam assim: eu vou ser um portal pro demônio, deixa eu ficar rico. Vai besta, vai trouxa, vai crendo que o demônio te enriquece. Irmão, se diabo enriquecesse alguém, irmãos, tinha muita gente rica aqui, nem morrendo mais, nem morria mais ninguém. Aí tem os cristãos que ficam assim: eu vou invocar o demônio para ganhar dinheiro. Pastor, é possível alguém enriquecer? Um ou outro, a cada 1 milhão é possível, só para enganar o outro 1 milhão. A cada 1 milhão aparece um cara que enriquece por causa do diabo. Aí esse 1 milhão fala assim: eu vou também para ficar rico, eu vou fazer um pacto com o diabo. O besta é tão trouxa que o cara fez um só para enganar, como isca. Eu vou enriquecer um cara, 1 milhão vai achar que esse cara ficou rico por causa dele, eu vou matar 1 milhão. E você pode ser um desses? Então, por favor, abra a cabeça. Cuidado. O diabo veio para matar, roubar e destruir. E ele não mata os de Deus.
Demônio não mata os de Deus, demônio não toca nos de Deus. Você foi marcado, você foi selado. Não há demônio que possa te marcar, não há demônio que possa te pegar. Agora, aqueles que invocam o demônio, esses serão, primeiro, sofrimento, um sofrimento tão grande que o cara quererá morrer. Segundo, vai matar. Então esses demônios que apareceram na quinta trombeta, esses demônios que apareceram na sexta trombeta, esses cavalos que não passam de demônios, não são cavalos mesmo, são demônios, apareceram porque houve invocação. E eu não quero aqui me exaltar, eu quero apenas assim deixar claro, e quero dar a honra ao Senhor, quero reconhecer o Senhor, que me tem revelado essas coisas, irmãos. Você não ouve ninguém falar isso aqui. Nesse ponto, muito que eu falei aqui, muitos concordam, mas nesse ponto aqui eu não vi ainda. Talvez porque a maioria das pessoas que falam sobre isso são os tradicionais. Não há, irmãos, quem conheça mais a Bíblia do que os tradicionais. Os metodistas, batistas e presbiterianos, esses caras conhecem a Bíblia. Só que eles têm um probleminha. Eles têm dificuldade para quê? Nas coisas espirituais. Eles têm dificuldade com as coisas místicas. E aqui, quinta trombeta e sexta trombeta, isso aqui é mística pura. Isso aqui é coisa espiritual. É coisa que não se apalpa, é sobrenatural. Então aqui é invocação de demônios. Então quando você voltar a assistir aquele filme, cuidado para que o seu coração não seja enganado. Cuidado quando você for assistir aquela série cheia de feitiçaria, cheia de idolatria. Cuidado para você não começar a crer que aquilo é verdade. Porque é assim que se começa, é com a sua mente, é no nosso entendimento. Porque, irmãos, não há quem possa contra o nosso Deus. O diabo está operando na terra. Ele não pode vir a menos que haja uma invocação. Eles não têm direito, o diabo não tem direito de mexer aqui com a gente. Entendeu? Não tem direito. Demônios, tem pessoas que falam assim: eu conheci alguém, uma mulher que teve relações sexuais com demônios. Não é possível. Não dá para ter, porque demônios não são seres sexuados. A pessoa pode imaginar uma relação sexual, mas não tem relação com demônios, porque não são seres sexuais. São seres imateriais. Então cuidado, irmãos, com a invocação, com o portal que você abre, com as portas que você abre, porque de qualquer forma eles vão perder mesmo. Tá bom? Estamos no meio aqui, tá bom? Aqui no meio tem mais ainda uma trombeta. Vai aparecer um livrinho, as duas testemunhas, e depois vai aparecer o fim do mundo. E no fim do mundo quem ganha? No fim do mundo quem ganha? No fim de tudo quem ganha? É sempre Jesus e o seu povo. É sempre Jesus e a igreja. Nós não perdemos uma batalha sequer. Jesus não perde uma guerra sequer, nenhuma. Ele ganha todas. Você foi marcado. Então para de invocar demônios. Pare de se abrir para demônios. Pare de invocar espíritos malignos. Cuidado com o seu coração. Cuidado com a sua adoração. E veja que portal aberto não é apenas fazer um culto de invocação, mas a sua atitude pode abrir portas para demônios agirem na sua vida, na sua família. Toma cuidado, você foi marcado. É você que o diabo está atrás. É você, ele quer danificar você, para que você seja um portal aberto para ele, escancarado para ele agir na sua família. Toma cuidado. Esses anjos do abismo, eu não consigo dizer se já estão soltos já. Eu sei que é uma hora, um dia, um mês para ser solto, mas eu sei que os demônios estão agindo. As trombetas estão sendo tocadas. Não sei em que trombeta nós estamos. Eu não sei. Eu só sei que as coisas estão acontecendo. Não vai acontecer, já estão acontecendo. Curva a sua cabeça, feche seus olhos agora, em nome de Jesus. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Em nome de Jesus. Feche seus olhos, queridos. Eu gostaria que você orasse ao Senhor e que você falasse: Senhor, eu entendi. Obrigado primeiramente porque eu fui marcado, Senhor. Primeiramente, obrigado porque eu fui marcado. Segundo, Senhor, eis-me aqui para derrubar o mais demônios possíveis. Eis-me aqui, quando eu prego o Evangelho, os demônios caem mais e mais. Quando eu prego o Evangelho, os demônios caem. Eles caem cada vez mais. Abra sua boca, renda o seu coração, entrega
aumente, que o seu temor aumente, que o seu fervor aumente, que a sua busca pelo Cordeiro aumente. Abra sua boca, renda-se ao Senhor, renda-se na presença dEle, renda-se diante dEle. Levanta sua voz por um minuto e diga para Ele: conta comigo, Senhor. Enquanto os discípulos pregavam o Evangelho, eu via Satanás cair, eu via Satanás perder o poder. E é assim que funciona, irmão. Você vive o Evangelho, você proclama o Evangelho. Abra sua boca, renda